Muito bem, nós vamos seguir o nosso estudo que estamos fazendo na segunda carta de Pedro. Vamos agora para o capítulo 3, onde Pedro vem falando agora da segunda vinda de Cristo, sobre o grande dia de Deus. Pedro conhecia a importância vital da repetição como recurso pedagógico. Já falamos isso. Repetir para poder fixar, repetir para poder memorizar, repetir para ensinar. Por isso, Pedro não hesita em repetir as mesmas verdades até fixá-las na mente dos leitores da sua carta. E o conteúdo dessa segunda carta tem como propósito único reavivar a memória dos crentes esclarecidos pela verdade, de trazer a verdade para a memória daqueles leitores da carta. No capítulo anterior, capítulo 2, o apóstolo Pedro tratou do caráter pervertido dos falsos mestres. E agora ele vai, tratando sobre a certeza da segunda vinda de Cristo em sua glória, algo que ele já havia dito lá no capítulo 1, versículo 16. Uma verdade que os falsos mestres da época, e vale lembrar que o foco da carta é exortar sobre esses falsos ensinos, esses falsos mestres negavam, chegaram ao ponto de zombar da ideia de que Jesus voltaria para trazer juízo sobre o mundo, para estabelecer o seu reino de glória, enfim. Os autores do Novo Testamento ensinam várias vezes, com certa regularidade, essa doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus. Na verdade, se você for analisar com cuidado, essa doutrina pode ser encontrada em todos os livros do Novo Testamento, exceção Gálatas e aquelas breves epístolas de Filemão, 2 João e 3 João. Mas enfim, eu quero olhar alguns pontos importantes aqui nesse estudo sobre esse assunto, a segunda vinda de Cristo, que Pedro aborda. Pedro escreve como apóstolo e deixando claro, Jesus constituiu ele pastor da igreja a fim de pastorear as suas ovelhas. É um texto muito conhecido também da palavra de Deus, e ele está cumprindo essa missão. Ele ensinou os crentes que estavam dispersos na primeira carta, e agora nessa segunda carta ele reforça as mesmas verdades. O propósito dessa carta é despertar, é estimular os leitores. Vai ver isso no primeiro capítulo, versículos 12, 13, 14 até o versículo 15. Irmãos, nós sabemos que a igreja precisa ser despertada regularmente. A fim de quê? A fim de que o inimigo não nos encontre adormecido, nem se aproveite dessa, a gente poderia dizer, dessa letargia espiritual, dessa acomodação espiritual. Por que nós precisamos estudar a Bíblia? Por que nós precisamos participar das reuniões de ensino, de estudo bíblico, de doutrinas? Para que nós possamos ser assim despertados, levados à reflexão, a observar como temos vivido. E o ensino de Pedro aqui, ele está baseado em 3 bases bem sólidas, que formam, na verdade, um único alicerce. O primeiro delas, a gente pode destacar, Pedro baseia na unidade das Escrituras. Pedro vai dizendo: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras anteriormente que foram ditas pelos santos profetas. O argumento de Pedro nesse texto, meus irmãos, é que a profecia sobre o dia do Senhor, ela não foi inventada pelos apóstolos. Os profetas, assim como Jesus Cristo, eles ensinaram esses preceitos. E Pedro aqui está enfatizando de forma bem firme a unidade das Escrituras. Irmãos, a Bíblia é escrita no decorrer de anos, centenas de anos, mas ela toda está unida num tema central, num cumprimento das suas palavras. E Pedro traz isso, a plena harmonia entre os profetas que anunciaram o
que Jesus disse e o que os apóstolos estão ensinando. Não há conflito, não há contradição nas Escrituras. Então, quando aqueles falsos mestres questionavam a promessa da vinda de Cristo, eles estavam, na verdade, duvidando da veracidade das Escrituras. A gente observa que vários profetas ergueram a voz falando sobre o julgamento do mundo. Eu vou trazer algumas referências para você observar. Todos esses textos falavam deste momento, da vinda de Cristo, do julgamento do mundo, né? Isaías 2, de 10 a 22, Isaías 13, de 6 a 16, Jeremias 30, verso 7, Daniel 12, verso 1, Amós 5, 18 a 20, Zacarias 12, do versículo 1 até o versículo 14, e enfim, vários textos dos profetas falavam. Jesus, os apóstolos, eles falaram com clareza sobre essas mesmas verdades. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, é a verdade. Não existe contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento está claro no Antigo, e o Antigo Testamento está presente de forma clara também no Novo. A parte B do versículo 2, Pedro traz a questão do ensino de Cristo. Ele diz, bem como do mandamento do Senhor e Salvador. A parte B do versículo 2. Jesus falou de forma categórica sobre o dia da sua segunda vinda, do julgamento do mundo. Um claro conhecido, o famoso, Sermão do Monte, Mateus 24, 25, é tratado sobre esse assunto. Os profetas disseram, e aqui foi confirmado por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É um sermão escatológico de Jesus que aborda os sinais da sua segunda vinda, as condições para a sua vinda, os resultados da sua vinda. O futuro é desconhecido por nós, mas nós não caminhamos em sua direção sem luz. Nós sabemos para onde estamos caminhando, o que está acontecendo e o que está por acontecer. Embora nós não saibamos qual será o dia da segunda vinda de Cristo, nós temos, poderia dizer, algumas placas de orientação ao longo do caminho na nossa jornada. E para terminar aqui, o versículo 2 nos diz assim, versículo 2, a parte C, ensinado pelos vossos apóstolos. Pedro traz o ensino dos apóstolos aqui. A doutrina da segunda vinda de Cristo, do julgamento final, é abordado não apenas pelos profetas e pelo próprio Senhor Jesus, mas também por seus apóstolos. O apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, capítulo 5, verso de 1 a 11, no livro da Revelação, escrito por João, do Apocalipse 6, 12 a 17. A segunda vinda de Cristo é o ápice, ponto alto da revelação bíblica. É a doutrina mais repetida e enfatizada em todas as Escrituras. Meus irmãos, a história, ela não está solta à deriva. O mundo não está sem direção. Por mais que a gente olhe como estão as coisas, a história é teológica e caminha para a consumação. O fim já está escrito e determinado. E a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja é declarada e certa. Glória a Deus por isso. E que nós possamos estar apercebidos para não sermos pegos de surpresa pelo dia do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.